Bom dia, queridos irmãos da turma D da EBD e a todos que estão assistindo esse vídeo. Nós hoje estaremos estudando a lição número 2 da nossa revista do terceiro trimestre, que tem como tema a adversidade traz maturidade. A adversidade, que significa, que tem como sinônimo, contrariedade, calamidade, desgraça e algo que concorre contra. Bem, nós temos na nossa aula hoje esse tema tão atual, tão ligado com o nosso dia a dia, do que estamos vivendo, e estaremos nesse momento, irmãos, orando, pedindo a direção de Deus para a nossa alma. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos pela Tua graça, Tua bênção, meu Deus, que Tu dirijas, Pai, esse estudo que estaremos aqui fazendo, Senhor, da revista da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Meu Deus, eu te peço, Pai, que Tu possas usar a minha boca, o meu intelecto, que Tu possa, ó Deus, usar-me como Teu instrumento para conduzir esse estudo, Senhor, dirigido pelo Teu Espírito, Senhor, segundo a Tua vontade. Deus, dá-nos a Tua direção, dá-nos sabedoria, ó Pai, seja com aqueles que estarão ouvindo, seguindo esse estudo, que possa ser de grande crescimento espiritual para todos, Senhor. Toma também, ó Deus, a nossa classe da EBD, toma, ó Deus, a nossa igreja, todos os irmãos, Senhor, todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, meu Deus, por situações de enfermidade, Senhor, dá-nos a Tua direção, ó Senhor, ministra cura naqueles que precisam, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Adversidade. Como nós temos colocado claramente, irmãos, vemos aqui no nosso tema. Adversidade traz maturidade. Então, o que seria isso? Contrariedade, calamidade, ela é inevitável, faz parte da vida. A adversidade, os momentos difíceis, estão na nossa presença, estão no nosso dia a dia, eles estão sempre. A qualquer momento nós estaremos vivendo situações como essas. E nós não podemos, de modo algum, achar que vamos passar pela vida sem que tenhamos problema algum, quando tudo corre muito bem. Para ninguém a vida é assim. Estejamos sempre presentes, pensando nessa realidade que temos no nosso dia a dia. A nossa leitura bíblica está lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Na revista está indicando 3 versos, 16 a 18. Porém, leremos um trecho maior, começando pelo versículo 9, que nos diz o seguinte: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis, ou insignificantes. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus.
e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até ao presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, mas os advirto, deixo atentos à situação. Versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, aios eram escravos que cuidavam dos jovens, dos meninos na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. As palavras dos que andam inchados seria o quê? Seria mentira. Seria o desvirtuamento da palavra de Deus. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, atitudes, boas atitudes, atitudes positivas, dignas de um cristão. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quando Paulo escreve aos Coríntios, dificilmente Paulo escreve alguma palavra que não seja de chamar a atenção, de correção. Porque os coríntios eram uma igreja dividida, uma igreja carnal, uma igreja que vivia seguindo pela vontade humana, muito mais seguida pelos instintos carnais do que pela própria vontade de Deus, que acabava descumprindo aquilo que Deus estava colocando a eles através do apóstolo Paulo, do Timóteo, que era discípulo de Paulo, quem Paulo concedeu a responsabilidade de estar ali pregando o Evangelho, e a todos quantos o faziam isso, porque era uma igreja dividida em 4 partes, era uma igreja cheia de pecados, e eles não criam em uma mudança, eles não queriam também uma mudança mais significativa nas suas vidas. A esperança é uma virtude que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Saber esperar, saber crer naquilo que virá, nas coisas boas, no que Deus irá operar, no que Deus irá fazer a partir da nossa fidelidade. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. Como disse o profeta Isaías, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. No capítulo 40 do livro do profeta Isaías, no versículo 31. Somente quem tem a sua experiência firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta. O apóstolo Paulo não viveu momentos simples, fáceis nem agradáveis. Ele viveu momentos muito difíceis. Esse relato de 1 Coríntios capítulo 4, que nós lemos, nos mostra claramente o descaso, o desprezo daqueles povos para os quais eles pregavam o Evangelho. E nós vemos que isso aí não se deu à toa. Foram formas de provar qual seria a fidelidade dele e de nós também, como nós podemos nos colocar diante das dificuldades, das situações pelas quais nós passamos e como é que nós vamos reagir a tudo isso. Bem, são situações desafiadoras, foi o naufrágio, foi fome, rejeição, sede, jejum e a dúvida sobre a sua autoridade apostólica, porque ele estava ali guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. O registro do naufrágio em Atos 27 inclui muitos elementos desses que nós citamos, que foram passados pelo apóstolo Paulo. Mas Paulo permaneceu calmo. Ele não se desesperou. Tanto é que ele, com a sua calma, com o seu controle, ele pôde ajudar as pessoas que ali estavam desesperadas diante de tal situação. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra, de quanto que nós cremos, de até onde vai a nossa fé. Será que a gente crê em Deus só nos bons momentos? Só quando tudo vai bem? Aí seria muito fácil, muito simples. Mas não é assim a vida cristã. Nós temos que crer em Deus nos momentos bons e nos momentos ruins, porque Ele está presente, Ele está caminhando ao nosso lado, à nossa frente, nos dando força, nos dando a devida orientação, está nos carregando no colo em muitas dessas situações. Bem, desanimar não é uma possibilidade para um discurso verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas no nosso homem interior, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa vida, de um modo geral, pelo poder do Evangelho que recebemos. Há um provérbio de autoria anônima, de autoria desconhecida, que diz que somente sabemos o sabor do chá quando colocamos a água quente nele, porque na água quente o chá se revela o seu sabor. E nós, cristãos, nos momentos difíceis, revelamos até onde vai a nossa fé, qual é o tamanho da nossa fé, como é que a gente crê. Então, nós temos essa situação, revelar quem de fato somos a partir das adversidades. Então, nos momentos de crise, assim como na experiência do Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. E somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo de Deus é que pode nos dar essa
capacidade, essa condição. Vimos ali, como eu coloquei no quadro, que a adversidade é inevitável. Ou seja, ninguém está fora de passar pela adversidade. Ninguém. Não há nenhuma pessoa. Até Jesus, o Filho de Deus, passou por isso. Porque nós, simples mortais, não passaríamos. Então a palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida? De jeito nenhum. Em nenhum momento a Bíblia nos promete uma vida maravilhosa sem problema algum. Se alguém fala isso, não está falando a verdade. Há problemas, sim, muitos, mas nós sabemos que, por amor de Cristo, pela misericórdia do nosso Deus, Deus nos dá forças para vencer as adversidades, por maior que elas sejam. No ministério de Jesus, tá? Antes disso, nós não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Quem é esse tabernáculo? É o nosso corpo. Alguém nasce velho? Alguém morre jovem? Claro que não, né? O ciclo vital nasce, cresce, reproduz e morre. Só não envelhece quem morre jovem. Seria uma conclusão muito simplória. Mas nós vemos que nós temos tudo isso. A gente envelhece, a gente adoece, a gente morre, a gente tem alegria na nossa vida, a gente tem tristeza na nossa vida. Então isso aí é uma situação que todo mundo passa. Por amor de Cristo, nos foi concedido crer nele, mas também ele sofreu por nós e nós sofremos por ele. Porque Paulo fala isso, por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. No ministério de Jesus encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus despedia a multidão, o que aconteceu? Uma grande tempestade. Quando diz: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Na segunda estrofe desse hino fala que as tristezas estão quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Na terceira estrofe: ó mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. É o hino 328 do cantor cristão, o hinário das igrejas batistas, e que está presente em hinários também de outras denominações, né? O hino Sossegai relata exatamente o episódio em que Jesus acalma a tempestade. Então, essa tempestade que os discípulos passaram ali naquele momento se compara às tempestades da nossa vida, as tempestades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Não as tempestades, o fenômeno meteorológico propriamente dito, mas as dificuldades, as adversidades que todos nós temos e que Jesus acalma, nos dá forças para superar essas tempestades e também nos concede a bonança, ou seja, a vitória. Então, irmãos, ninguém está livre de passar pela adversidade. E de onde vem essa adversidade? Qual a origem dessa adversidade? Aqui nós temos no nosso estudo 4 origens. Primeira delas, quando pode surgir a partir de nós mesmos, quando fazemos escolhas erradas, quando não agimos como devíamos agir. Então, nós estamos sujeitos a arcar com as consequências das nossas atitudes e das nossas palavras, à medida em que a gente acaba fazendo besteira. E construímos as próprias circunstâncias das nossas crises. Também podemos ver aqui o seguinte, que a partir de nós, a partir das pessoas do nosso convívio, ou seja, a partir dos nossos próprios familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, quando a gente acaba se deixando influenciar por alguém. Então nós temos que ter em todo momento sabedoria para agir devidamente, tomar as decisões certas e sendo orientados sempre, a todo momento, pelo Espírito Santo de Deus. A partir das ações de Satanás, que nos tenta, fazendo com que nós caiamos e nos sintamos derrotados, incapazes, tá? Que tenta colocar na nossa mente um sentimento de derrota, de que nós não teremos perdão ou de que somos escravos de determinado pecado, de determinadas situações desagradáveis a Deus. E também a partir de ação de Deus, quando Deus quer nos provar. Então, na verdade, nós temos que pensar claramente de que, de acordo com a origem que tenha essas adversidades, nós temos que orar e vigiar. Nós temos que estar procurando fazer a vontade de Deus. Então vejamos aí, vemos que a outra situação é que a adversidade é pedagógica. Então, se é pedagógica, o que quer dizer isso?
que é uma forma de aprendizado. A adversidade ela é pedagógica. A partir da adversidade a gente aprende. A gente vive de lições. Então vamos ver. Que lições são essas? Na adversidade aprendemos que nós somos pó. O drama da Covid-19 deixou claro que todos estão sujeitos a, de uma hora para outra, pegar uma doença e viver totalmente dependendo dos outros, até que a sua vida chegue ao sopro final. Nós vemos grandes potências adiantadas e outros países insignificantes nas mesmas situações. O mundo percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada. Lá no Salmo 8, nos diz, no Salmo de Davi, após ressaltar a grandeza de Deus, ele diz: que é o homem para que te lembres dele. Ó meu Senhor, quão grande em toda a terra é o teu nome, os céus proclamam a tua glória. Quem é o homem para que te lembres dele? Quem somos nós? Nós somos apenas uma das criações de Deus. Nós não somos nada. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Em Jeremias 17, de 5 a 7. Porque nós somos falhos, nós somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Do contrário de autossuficientes, de independentes. Na adversidade também aprendemos que o mal é uma realidade. E que essa realidade tem 3 coisas que jamais irão mudar. Nos faz reconhecer de 3 coisas que jamais irão mudar. E são elas: o mundo nunca deixará de ser mundo. A carne nunca deixará de ser carne. E o diabo nunca deixará de ser o diabo. Lembre-se de que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Não se esqueça que a carne é fraca e que o inimigo é mentiroso. Nós não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta. Ou seja, nós não podemos deixar de vigiar para não cairmos. Na adversidade também aprendemos a confiar em Deus. Deus vai fazer o quê? O impossível. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios. É uma prova da nossa fé. Estão cheios e estão à nossa disposição. No Salmo 119, versículo 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Então, o que significa? Num momento de dificuldade, o salmista aprendeu. Deus, encontramos na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir as suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. Ou seja, Deus está à frente, conduzindo a nossa vida, nos dando a direção dele, nos dando sabedoria. Basta que nós tenhamos disposição de obedecer, de buscar ao Senhor, de fazer a sua vontade.
No item 4, a adversidade nos faz crescer no espiritual e no social. Então, por que eu resumi? Espiritualmente e socialmente. Bem, espiritualmente porque faz a gente buscar mais a Deus. Socialmente porque nós reconhecemos que dependemos dos outros. Então vejamos, o foco da nossa atenção ultrapassa a peregrinação, ultrapassa os rituais, a religiosidade, tá? E chega ao momento de uma vida cristã verdadeira, de uma busca verdadeira, de uma vida de oração, de uma vida de testemunho, de procurar viver realmente segundo a vontade de Deus. Então há muita atenção atualmente no momento, no hoje, no aqui e agora, nas coisas materiais, naquilo que chamamos de passageiros ou efêmeros. Efêmero é sinônimo de passageiro, coisas que não são duradouras, coisas das quais a gente não pode estar colocando como o centro das nossas atenções. Então a gente vê aí que Paulo, quando falou para os romanos, né, ele estava olhando, ele não colocou que Deus não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento que ele usa para o nosso crescimento. Então, as adversidades não são um fim, mas são um meio, um recurso, uma forma de Deus nos ensinar. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo, segundo aos Coríntios 4, 17a. Se não é correto minimizar a importância do sofrimento, não devemos também maximizar o seu alcance. Minimizar o sofrimento é dizer que a gente não sofre, dizer que a gente não é atingido. Maximizar seria querer se colocar como o pobrezinho, o coitadinho que está sempre sofrendo, que precisa da ajuda de todo mundo, que não tem como fazer nada, que não sabe fazer nada, né? Isso não é uma postura de um servo do Senhor. Isso é derrota. Derrota não é coisa de cristão. Por quê? Em Cristo somos mais do que vencedores, por meio da sua morte, da sua ressurreição. Lá em Romanos 8, o cântico de vitória nos fala isso, de 31 a 35. Então a gente tem que pensar nisso. Não é maximizar nem minimizar. Bem, a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente, segundo palavras do apóstolo Paulo. Está em 2 Coríntios 4, 17b. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, 2 Coríntios 4, 18. As coisas temporais, as coisas que acontecem no momento. Na história da igreja sempre houve adversidades. No caso do Novo Testamento, né, desde o livro dos Atos até a história recente, a igreja sempre esteve envolvida por muitos desafios. Muitos desafios a todo momento, né? Então a gente vê
claramente o seguinte: o autor nos diz aqui: creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. Lendo a última página. Quando você pega um livro e lê o final antes de ter lido o início e o meio. Bem, então o que acontece? Essa inquietação foi estudada por nós lá na revista do primeiro trimestre, quando estudamos ansiedade e depressão. Isso aí é a ansiedade. E isso está presente na nossa sociedade, porque nós somos cobrados a apresentar resultados. As pessoas nos cobram, o mercado de trabalho nos cobra, a escola nos cobra, a sociedade em si nos cobra. Tudo rápido, tudo para ontem. Não é? Isso cria problemas sérios de ansiedade. Então, o que a Bíblia nos diz? Não vos andei inquietos, antes as vossas petições estejam sendo do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus provedor, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo faz, é o Deus que é Senhor do universo. Tá? Então, como você tem se preparado para os dias da adversidade? Aí você não vai responder, você vai responder para você mesmo. Você vai refletir, vai ser a sua meditação, a sua introspecção, você e Deus. O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais, de achar que Deus não faz nada, de que Deus seria um Deus fraco, um Deus impotente? Né? Muito cuidado com isso. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade, das suas adversidades? Você crê nelas? Você tem lembrado? Se todo mundo, crentes e incrédulos, são sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Então, essas 4 perguntas que aqui foram colocadas pelo autor dessa lição, elas servem para nós refletirmos, para a gente pensar até que ponto as coisas são produtivas, qual é o tipo de cristianismo que você está vivendo. Você está procurando resultados imediatos? Você está querendo viver a palavra de Deus de forma completa ou de forma parcial? Então, são pontos importantes para nós refletirmos, para nós nos colocarmos diante do trono do nosso Deus, lá no nosso sós, e refletir sobre a nossa vida, e procurando sempre melhorar, progredir, né? Porque o mundo não anda para trás, o mundo só anda para frente, e nós não podemos, na nossa vida cristã, regredir. Nós temos que progredir até que cheguemos
ápice, ao máximo, que será quando estivermos diretamente com o Senhor no reino da sua glória. Estejamos, irmãos, em oração pela nossa igreja, em oração pelo nosso país, pelas situações de enfermidade que temos vivido. São parentes, são amigos, são pessoas que têm sido atingidos por essa doença, tá? Eu também tenho casos de parentes e de amigos nessa situação. Vamos orar, irmãos, para que Deus esteja sempre conosco, para que Deus esteja presente na nossa vida e que principalmente que nos dê sabedoria para viver o Evangelho de forma real, de forma verdadeira. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo que aqui eu pude trazer. Muito obrigado, meu Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, por poder colocar na minha boca, na minha mente, as palavras necessárias. Queremos, ó Pai, te pedir, Senhor, que a tua misericórdia se dê sobre todos aqueles nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos que se encontram enfermos. Ó Pai, que tu possas ministrar segundo a tua vontade a unção de cura. Queremos também te pedir, Senhor, que tu possas abrir as portas das oportunidades para todos aqueles que precisam delas, ó Pai. Esteja, ó Pai, sustentando a todos nós, ó Pai. Tem misericórdia do Brasil, Senhor Deus. Tem misericórdia do povo brasileiro, meu Deus. Dá-nos a tua direção. Meu Pai querido, tem misericórdia de todos, de toda a nossa igreja, meu Pai. Toma nas tuas mãos nossa professora Jália, a sua família, seus filhos, suas noras, seus netos. Ó Pai, abençoa, ó Deus, aqueles familiares dela e ela também, Senhor. Seja com nossa classe, Deus. Seja com todos aqui, ó Pai. Abençoa-nos grandemente, Senhor. Nós queremos em Ti e em Teu poder. E oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.